Tá aí um desespero danado entre os parlamentares bolsonaristas, viu? Olha, cresceu aí uma pressão sobre o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para uma PEC que vai blindar aí vários bolsonaristas e todos os parlamentares, enfim, serão blindados, principalmente aí os criminosos, né? Quem não cometeu crime não tem nada a temer. E eles estão usando o caso Marielle para isso. Essa semana seria uma votação para confirmar a prisão do Chiquinho Brasão. Chiquinho Brasão é o amigo do Flávio Bolsonaro, que dividiu o palanque com ele, com Jair Bolsonaro, e que mandou matar a Marielle Franco. Chiquinho Brasão, amigo do Flávio, mandou o vizinho do Jair Bolsonaro, que era integrante da milícia de um outro amigo do Flávio, que é o Adriano da Nóbrega, matar a Marielle Franco. Que coisa, né? Enfim, parlamentares estão com medo de uma possível delação do Chiquinho Brasão, caso ele continue preso muito tempo. Por quê? Porque, imagina, o cara miliciano super poderoso, dizem que é uma das pessoas mais poderosas do Brasil aí, no Rio de Janeiro é uma das mais poderosas, tá aí há mais de 20 anos a família dele indicando cargos em tudo que é lugar, ele tá com um poder em todos os lugares que você imaginar e não imaginar também. Imagina esse cara preso, ele pode delatar, olha, ele pode fazer o Rio de Janeiro vir abaixo, depois dele não existe mais Rio de Janeiro, é isso que pode fazer aí o Domingos Brazão e o Chiquinho Brasão. No caso, o Domingos Brazão é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, não tem muito que os parlamentares possam fazer por ele, mas no caso do irmão Chiquinho tem, porque no Brasil tem uma coisa que só acontece quando não é contrapetista, que é o seguinte, para prender um parlamentar é pior do que um parto, daqueles partos difíceis, viu? Por quê? Porque tem que prender, aí depois o Congresso Nacional tem que confirmar a prisão, ou seja, vira uma coisa política, e aí sim fica preso. Os bolsonaristas estão dizendo que um parlamentar só pode ser preso em flagrante. Se não é um crime de flagrante delito, ele não pode ser preso. Engraçado, eu não vi ninguém falar isso quando prenderam o Delcídio de Amaral dentro do Senado Federal, ele era o líder do PT em 2017, aí não teve problema. E lembrando, o Delcídio de Amaral era inocente, tá? Inocente. Foi preso, fizeram busca no gabinete dele, em vez de reclamarem que uma excelência foi presa dentro do Congresso Nacional, não. Eles votaram imediatamente para cassar o mandato dele, sendo inocente. Perdeu o mandato e ficou preso. Pois bem, o Chiquinho Brasão aí, com todos os indícios contra ele, não. Aí, agora, no caso, não, a gente não pode. Então, os deputados aí bolsonaristas conseguiram adiar a votação e o objetivo deles é que essa votação seja adiada pelo menos até semana que vem. Por quê? Porque eles esperam aí novos elementos para ver se eles conseguem soltar o Chiquinho Brasão. Então, atualmente, o que está aí causando burburinho em Brasília, o que está aí esquentando Brasília, é a mega articulação dos bolsonaristas para soltar o mandante do caso Marielle. E não é porque eles gostam do Chiquinho Brasão, não. Eles não gostam. Inclusive, se tiver a votação, eles devem votar pela manutenção da prisão dele, tá? Eles vão votar para que ele continue preso. Imagina como ia pegar mal votar para soltar o mandante do caso Marielle. Igual eu lembro um deputado aí do PSOL que votou para soltar a Flor de Lis. Só 4, nem os bolsonaristas votaram para soltar a Flor de Lis, teve um do PSOL que fez. Pois bem, no caso do Chiquinho Brasão, quem fizer isso vai ser achincalhado, né? Mas, bastidores. O que eles dizem é o seguinte, olha, o Chiquinho Brasão, além dele ter sido preso sem ser em flagrante, quando ele cometeu tal crime, ele era vereador. E a nova lei do foro privilegiado diz que você só tem foro privilegiado para crimes que são cometidos durante o mandato. Ele era vereador, então o foro dele era a primeira instância, não era o STF. Agora ele é deputado. Tá, mas ele era vereador, o foro dele era a primeira instância. Voltamos aí a isso. Não era o STF. É isso que estão aí os bolsonaristas pressionando. Então eles querem que o Rodrigo Pacheco dê andamento numa PEC que diz o seguinte, olha, a Polícia Federal não vai mais poder prender parlamentares sem que antes da prisão tenha uma votação. Antes de prender a polícia... Oi, Senado, podemos prender um senador aqui que cometeu inúmeros crimes? Aí o Senado vê, o próprio senador vota se ele mesmo vai preso ou não. E aí, se perder a votação, tem um tempão para fugir, é isso. No caso de um deputado, então é a mesma coisa. Obviamente, essas leis que quando são aprovadas para o Congresso Nacional, é questão de semanas para que haja um entendimento de que isso vale também para assembleias legislativas. E todos os deputados estaduais criminosos ficariam nessa. Essa lei também diz o seguinte,
que esse projeto aí bolsonarista está sendo tocado diretamente pela liderança do PL e pela liderança do União Brasil, que é o partido do Chiquinho Brasão. Também diz o seguinte, a lei, que os gabinetes de Vossas Excelências são locais invioláveis, ou seja, não interessa se a polícia tem provas de que o cara tá guardando lá a arma do crime, vamos supor que tá lá a arma que matou a Marielle, tá lá no gabinete dele. A polícia não pode ir no gabinete dele buscar. A não ser que antes tenha uma votação. Eu nunca vi você votar, você pode ter uma operação de busca e apreensão. Quer dizer, a polícia tem que avisar que vai, olha, eu vou na sua casa, vou no seu gabinete, tal dia, hein? Ó, segunda-feira, 3 da tarde, estaremos fazendo buscas no seu gabinete por provas de crimes que você cometeu, viu? Aí o parlamentar vai deixar as provas lá, é óbvio. Então, os bolsominions estão aí em pânico. Saíram notícias da imprensa, eles não dão nomes. Eu fico pasmo como a imprensa, quando é para notícia escandalosa contra o bolsominion, não dá nome. As lideranças do PL e do União Brasil estão aí articulando isso. Dá nome aos bois, Altineu Cortez do PL, tá? A liderança da oposição se chama Carlos Jordi, que sofreu busca e apreensão. Ele sofreu busca e apreensão também. Ele é parte interessada nisso, porque ele foi um dos que sofreu operação de busca e apreensão, porque ele é um dos criminosos aí que articulou tentativa de golpe de Estado. Então, ele obviamente é um dos que estão aí mais articulando para que, olha, antes de fazer uma operação contra um deputado ou um senador, uma excelência, não, o STF tem que... Pelo amor de Deus, podemos, a Polícia Federal tem que, por favor, podemos fazer uma operação, podemos prender uma excelência, que aí eles se tornam, assim, seres acima da lei. Eles fazem o que quiserem, eles podem guardar provas dos crimes nos seus gabinetes, são invioláveis, seus sigilos tudo mais invioláveis, e a cereja do bolo. A Polícia Federal vai ser obrigada a informar uma comissão da Câmara e do Senado em tempo real sobre investigações contra parlamentares. Aí você lembra que essas comissões têm parlamentares de todos os partidos, porque literalmente, pelo regimento interno, todos os partidos ou coligações eles devem indicar membros para cada comissão. Ou seja, todo mundo vai ter acesso a todas as investigações, é isso que eles querem. E aí, na esteira disso, eles estão usando o caso do Chiquinho Brasão. O próprio Arthur Lira já deu declaração ali dizendo que, olha, não pode prender um parlamentar sem flagrante. O Arthur Lira, bolsonarista, muito provavelmente cúmplice de tentativa de golpe de Estado. O Arthur Lira está defendendo aí o mandante do caso Marielle. Não poderia ter sido preso porque ele está acima da lei. Porque, afinal, ele é deputado federal. Hoje ele é uma excelência. Está acima da lei. Olha só como é que são as coisas no Brasil. Olha... a vida vai passando, o tempo vai passando e a gente percebe que a gente pensa que já viu de tudo. A gente não viu nada. A cara de pau desses bandidos vai só ficando cada vez mais evidente. Eles não estão nem aí pra nada. E sabe qual é o pior? Os bolsonaristas aplaudem. Eles aplaudem. Até hoje eu vejo gente nas redes sociais bolsonarista fazendo piada com a Marielle, ali exaltando os assassinos da Marielle. Eu vi gente publicando "Obrigado, Chiquinho Brasão" na semana passada. Esse é o nível do nazifascismo que está sendo criado aí no Brasil, tá? Obviamente, os parlamentares estão com medo do seguinte: o Chiquinho Brasão tem ligação com as milícias, a gente sabe que ele é assim com o Bolsonaro. Assim não, ele é assim com o Bolsonaro, com a família Bolsonaro, principalmente com o Flávio, que é o mais miliciano de toda a família. E que o Chiquinho Brasão, quando chegar a hora certa, ele vai entregar quem ele tiver que entregar para ser solto. Então, eles estão com muito medo, porque o caso Marielle, ele é o começo de um caso muito grande, que vai começar a investigar todas as milícias e crimes das milícias no Rio de Janeiro. Vai sair coisa daí que a gente não faz nem ideia. Olha, muita gente aí tá com suspeitas de que, olha, a gente sabe que o Bolsonaro é miliciano, a família dele é miliciano, a gente sabe. Muita gente tem suspeitas de que eles podem estar envolvidos em crimes das milícias. Tem aí dinheiro das rachadinhas do Flávio Bolsonaro foi utilizado para a construção de imóveis ilegais da milícia do Adriano da Nóbrega, que era o chefe da milícia que matou a Marielle, tudo mais. Só que isso deve ser só pontinha, mas a pontinha de um iceberg gigantesco. O tanto de crime que esse pessoal está envolvido, crimes violentos que a gente não sabe, é um negócio assim. Aí agora tem um negócio,
esses parlamentares não são só parlamentares do Rio de Janeiro. Esses parlamentares envolvidos com milícia, eles já estão em Brasília, eles vão expandindo seus negócios em Brasília. E aí se envolvem parlamentares de outros estados também. Deve ter aí dezenas, se não centenas, de parlamentares em pânico nesse momento com a investigação do caso Marielle. Não do o caso Marielle, com a investigação que virá aí e que já foi anunciada pelo Lewandowski e que novamente terá como relator o Alexandre de Moraes. Eles querem tirar essa investigação da STF, custe o que custar. Por isso eles estão adiando a votação do caso Chiquinho Brasão, porque acreditam os bolsonaristas que o STF vai ter que votar o seguinte: olha, será que o foro do Chiquinho Brasão não é no STF? E que aí o caso tem que voltar para o STJ, onde o relator é o bolsonarista Raul Araújo. Inclusive os investigadores da Polícia Federal já vazaram aí na imprensa, em vários veículos, o seguinte: eles sabem que o caso travou quando chegou no STJ, porque o ministro bolsonarista lá, o Raul Araújo, ele travou o caso. E que se não fosse o fato de que vazou, olha só o que aconteceu no começo desse ano, vazou que o Domingos Brazão e o Chiquinho Brasão teriam sido citados pelo Rony Lessa, ok? Não tinha sido homologada a delação dele porque o Bolsominion, sempre um Bolsominion, né? Sentou em cima da delação e resolveu não homologar, que era o Raul Araújo, do STJ. E aí quando vazou isso, o Chiquinho Brasão, ele não tinha foro privilegiado, porque ele era secretário do Eduardo Paes no Rio de Janeiro, tá? Secretário do Eduardo Paes. Aí, o Eduardo Paes demitiu o Chiquinho Brasão, falou, pô, vou ter aqui o assassino da Marielle, tchau. Pois bem, demitido, voltou a ser deputado. Voltando a ser deputado, o caso subiu para o STF e parou nas mãos do Alexandre. Olha só. Aí agora eles estão tentando outra. Falar, olha, peraí. Ele era vereador na época, então volta para a primeira instância. Tudo no máximo que volte por STJ. Ou seja, eles querem que volte para o Rio de Janeiro ou que volte o caso para as mãos do Bolsonaro no STJ. É isso que estão tentando os bolsonaristas. E aí, o que eles querem, na melhor das hipóteses para eles, é dizer o seguinte: olha, o STF não tinha competência nem sequer para mandar prender. Solte. Eles querem os mandantes do caso Marielle, ou no caso um dos mandantes, que é o Chiquinho Brasão, solto. Obviamente isso aí não vai beneficiar o Domingos Brazão e nem o Rivaldo Barbosa, mas já tem uma teoria aí no Congresso Nacional de que os três mandantes devem ser separados. O Rivaldo Barbosa tem que ser julgado no Rio de Janeiro, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, afinal ele não tem foro privilegiado, o Chiquinho Brasão e o Domingos Brazão no STJ. É isso que querem aí os bolsonaristas, ou seja, aliviar para o delegado. Por quê? Porque o delegado também sabe de tudo. Se esse delegado Rivaldo Barbosa abrir o bico, ele foi indicado pelo Braga Neto um dia antes da Marielle morrer. Lembremos, 2 semanas antes da Marielle morrer, ela avisou que ela ia fiscalizar a intervenção que estava sendo feita pelo Braga Neto. Por quê? Porque Braga Neto roubou muita grana na intervenção do Rio de Janeiro. Ele era o chefe da polícia. Estamos falando aí de verba de bilhões de reais. O Braga Neto roubou muito. E não apenas roubou. Você vê que ele colocou ali um cara que recebia propina para quê? Para encobrir crimes. Então não era só dinheiro roubado da polícia, não. Das verbas e tal, não. É também o fato dos crimes não serem solucionados e desses criminosos que lucram com todo tipo de crime, eles poderem matar quem os denuncia, matar quem eles não gostam e ficarem impunes. E aí o Braga Neto é quem coloca esse cara, que é o mandante do assassinato da vereadora que falou que ia investigar o Braga Neto. Aí você fala, peraí, imagina se esse cara começa a abrir o bico. Eu falo, não é o Rio de Janeiro que vem abaixo, não. Brasília vem abaixo com uma possível delação do Rivaldo Barbosa. Porque você vê, nossa, o Rivaldo Barbosa, quem ele era? Pô, ele era um delegado. Ah, mas ele tinha poder. Mas quem deu poder a ele foi o Braga Neto. Se o Braga Neto falou, Rivaldo Barbosa, quer saber? Eu sou o chefe aqui da intervenção, você é um nada, você vai ser investigado porque eu fui avisado aqui que você tá andando de Porsche, sendo que você ganha 20 mil por mês. Não tem como você andar com um carro de 500 mil ganhando 20 mil por mês. Não, tem erro aí. Tem erro. Vou mandar te investigar. O que acontecia? Qual o poder que teria? Quase nenhum. Quem manda ali. Mas não. Quem deu poder? Quem empoderou o criminoso? Foi o Braga Neto. Lembremos. Braga Neto, o homem que Jair Bolsonaro mais confia em todo o Brasil. Tanto é que antes da eleição, Bolsonaro dizia que tinha que ter um vice que ele confia, alguém que ele confie de olhos fechados, e de todos os cidadãos brasileiros aptos a concorrerem à eleição
na chapa como vice, ele escolheu justo o general Braga Neto. Lembremos, general do exército, criminoso, um general criminoso, mais um general criminoso. Tem uma coisa aí, coincidência entre esses generais criminosos. Todos são bolsominions. Coincidência? Claro que não. Eu peço aí sua inscrição no canal. A boa notícia é o seguinte: esse desespero deles aí sinaliza que a casa tá caindo muito rápido para eles e não vai prosperar, viu? O próprio STF já avisou. Se eles tentarem aí aprovar essa PEC, vai ser barrada antes mesmo deles conseguirem aprovar. Veremos. Peço sua inscrição no canal. Falou!